O ideal da colonização. Após o descobrimento do Brasil, os primeiros 30 anos são vistos pela historiografia por um perfil de relativo abandono da coroa portuguesa com a sua nova colônia. O grande interesse pelas especiarias e a não constatação de minerais preciosos que atendessem à política metalista inviabilizaram o deslocamento de recursos para o início do povoamento definitivo do Brasil. A queda do comércio das especiarias no mercado europeu e o não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas pelos demais países fizeram com que a coroa portuguesa tomasse medidas para garantir sob seu poder as vastas terras americanas. Em 1534, o governo português decide dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias, se doar os lotes aos nobres portugueses. O lote correspondente ao atual Espírito Santo foi entregue a Vasco Fernandes Coutinho, um importante combatente durante o processo de conquista portuguesa na África e na Ásia. Vasco Fernandes Coutinho acreditou nas possibilidades de adquirir riquezas na nova terra e vendeu suas propriedades, conseguiu empréstimos, um contingente de 60 pessoas e trocou uma pensão por uma caravela chamada Glória. Apostou em um sonho de enriquecimento e poder, cruzou o Oceano Atlântico e se estabeleceu no Brasil. A chegada de Vasco Fernandes Coutinho. Imbuído do sonho de encontrar riqueza sem fim, chegou ao seu novo destino no dia 23 de maio de 1535 e batizou a nova terra como Espírito Santo, devido à coincidência da data da chegada com a comemoração do Dia do Divino Espírito Santo. O desembarque ocorreu próximo ao Morro do Moreno, Prainha. As ordens imediatas foram a construção de uma paliçada para alojar os tripulantes e uma atenta defesa contra qualquer movimentação indígena, já que na chegada, Vasco Fernandes Coutinho teve que utilizar os canhões para dispersar os índios que se aglomeravam na praia para impedir o desembarque. O primeiro núcleo foi batizado de Vila do Espírito Santo, Sítio do Ribeiro, porém Vasco Coutinho também doou Sesmarias, que formariam outros núcleos, tais como Ilha do Bode, futura Ilha do Boi, entregue a D. Jorge de Menezes, Ilha do Frade a Valente Nunes e a Ilha de Santo Antônio a Duarte de Lemos. Apesar dos investimentos de Vasco Coutinho, a capitania do Espírito Santo não foi considerada uma próspera capitania durante a fase inicial de colonização. A cultura de cana-de-açúcar inicia-se aos arredores de Vitória e devia expandir-se pela faixa litorânea, facilitando o seu escoamento. Ao norte, a agromanufatura da cana-de-açúcar chegou a atingir Nova Almeida e ao sul chegou até Itapemirim. Em São Mateus, a lavoura ficou isolada do centro de radiação, Vitória. Os principais motivos do relativo insucesso do processo colonizador do Espírito Santo foram a grande preocupação dos colonos em realizar o sonho de enriquecimento fácil e rápido encontrando ouro e pedras preciosas. Segundo alguns, ao norte no Espírito Santo existia a Serra das Esmeraldas, que seria um lugar repleto de esmeraldas e pedras preciosas, e realmente existem relatos de expedições que saíram em direção norte. No entanto, só encontraram algumas pedras verdes que mais tarde constatou-se não terem nenhum valor. Essa preocupação excessiva desviou a atenção da produção de cana-de-açúcar, menosprezo pelo trabalho braçal, já que na Europa esse tipo de serviço era designado para pessoas de baixo potencial intelectual. Vale lembrar que destes europeus que aqui se recusavam ao trabalho braçal, inúmeros eram analfabetos. Logo, percebe-se que possuíam um profundo preconceito, dificuldade na obtenção de escravos e no escoamento da produção. Como a capitania do Espírito Santo ficou fora do eixo econômico do ciclo da cana-de-açúcar e não contou com uma estrutura portuária mais complexa durante muito tempo, tornou-se inviável o fluxo de navios comerciais. Consta em relatos oficiais que a produção de açúcar da capitania do Espírito Santo durante muito tempo teve que ser transportada para o norte e comercializada em Porto Seguro. Investimentos insuficientes por parte do donatário e o constante atrito com os silvícolas. Devido aos atritos entre índios e colonos, as perdas materiais tornaram-se cada vez mais significativas para Vasco Coutinho e seus seguidores. Sendo as reposições escassas, o donatário procuraria uma nova saída. Vasco luta para realizar seu sonho. Devido ao conjunto de entraves vivenciados pela capitania do Espírito Santo, Vasco F. Coutinho decide ir até a Europa buscar apoio militar e financeiro para dar cabo a seu empreendimento colonizador. Em 1552, Tomé de Souza passa pela capitania do Espírito Santo e relata ao rei de Portugal o que viu e o que fez. Durante a passagem de Tomé de Souza pela capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho estava ausente, tivera saído em busca de ajuda.
Então, o governador-geral relata ao rei de Portugal a má administração encontrada à frente das terras visitadas e critica a ausência do donatário, alegando que este deveria estar junto às suas posses e zelando pessoalmente pelo seu patrimônio. Relata ainda que cercou de Taipá todas as vilas e povoações de engenhos das costas visitadas, concedendo a artilharia que lhe pareceu necessária em cada lugarejo. Também ordenou a construção de casas de audiência e prisões em todas as vilas, além de melhorar a situação de algumas ruas. Com relação às benfeitorias, estes são relatos gerais. No entanto, a Capitania do Espírito Santo também deve ter se beneficiado de todos os itens relacionados. Em uma dessas viagens de Vasco à procura de ajuda, a Vila do Espírito Santo é atacada por grupos indígenas que se indignam com os devaneios dos europeus e, aproveitando a saída do donatário, promovem uma violência jamais vista. Após a morte em combate de capitães como D. Jorge de Menezes, D. Simão de Castelo Branco e grandes perdas materiais, os colonos decidem dar uma trégua com a gentilidade. Depois do ataque, a vila foi abandonada e os sobreviventes fugiram para capitanias vizinhas, como a de Porto Seguro, para o norte da Capitania do Espírito Santo, onde foram fundados povoados às margens do rio Cricaré, e para a ilha de Santo Antônio de Duarte de Lemos, onde foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Vitória 1551. A Vila do Espírito Santo ficaria em grande abandono e passaria a ser chamada futuramente de Vila Velha, devido ao nome da nova capital, Vila Nova da Vitória. O nome Vila Nova da Vitória, para alguns historiadores, está ligado a uma provável vitória dos colonos sobre os índios, enquanto outros acreditam em uma postura de exaltação religiosa. Poucos são os relatos sobre Vila Velha na segunda metade do século XVI, devido à pouca importância do que restou da vila. Somente uns poucos europeus ficaram na região, eram pessoas que conseguiram a confiança dos silvícolas e constituíram família. Quando Vasco retorna e se depara com tamanha destruição asterisco, sem dúvida a sensação de frustração deve ter sido enorme, porém o pouco tempo que fica na Capitania do Espírito Santo, antes de um novo retorno à Europa para tentar encontrar colaboradores, é marcante. Pode-se concluir isto nos relatos seguintes. O governo de Vasco Fernandes Coutinho serviu para reparar os estragos que as guerras tinham causado. Em seu tempo a capitania prosperou, a Vila da Vitória já contava com 6 engenhos de açúcar, havia muito gado e a cultura de algodão em progresso. Os índios, civilizados e tratados com mais humanidade, ajudavam na lavoura. De acordo com Rubim, de 1534 a 1717 dos donatários, SD 244. Importante lembrar que este pequeno progresso não foi suficiente para a Capitania do Espírito Santo ser considerada uma capitania próspera. Perto da praia está a extinta capital da Capitania do Espírito Santo, imaginário estado do infeliz Vasco Coutinho, sua cortezinha depois corte dos relaxados colonos. Foi célebre nas pugnas contra o feroz indígena ou contra o audaz invasor. Gomes Neto, 1888, 157, já no século XIX. Vasco também pede ajuda às capitanias vizinhas e ao governo geral para dar cabo ao gentio mais insubordinado. Os primeiros grupos a serem atacados são da região norte da capitania, no Vale do Cricaré ou Quiriquerê, o que é propenso a dormir, dorminhoco, nome que davam os índios a uma planta mimosácea como a sensitiva, é o nome indígena do rio São Mateus, Sampaio, o Tupi, 192. Mendes Sá envia 6 caravelas e aproximadamente 200 homens sob a liderança de seu filho Fernão de Sá para eliminar a gentilidade mais agressiva. Esta agressividade era, na maioria das vezes, uma resposta dos indígenas às atrocidades cometidas pelos colonizadores. Fernão de Sá, ao chegar à capitania do Espírito Santo, promove combates em que grande quantidade de índios é morta e outra quantidade maior ainda é aprisionada. Durante os combates, Fernão de Sá é encurralado e morto pelos índios 3. Apesar da perda do primeiro capitão, os portugueses, confiantes em seu potencial bélico, nomeiam Diogo de Morim como novo capitão e entram no rio Cricaré, chegando à grande resistência indígena. A fortaleza Mererique eram paliçadas onde se concentravam as maiores forças indígenas da região. Após destruída a fortaleza, os gentios da região são submetidos aos interesses portugueses. Mendes Sá, instrumentos, cartas, I 225.